Em Jesus. Pega a tua Bíblia então agora para a gente ministrar a palavra. Pega. Obrigado, Lídia. Obrigado, tá, Leandro? Glória a Deus. Isaías capítulo 38, versículos do 1 ao 8. Isaías capítulo 38, versículos 1 ao 8. Eu sempre utilizo a Bíblia NVI, tá? É mais fácil, né? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Posso ler? Isaías 38, do verso 1 ao versículo 8, diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder 10 graus que ela já cobriu na escadaria de Acás. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Amém? Meus queridos, nós temos 3 lições muito importantes que nós podemos extrair deste texto bíblico. Aliás, é um dos textos que eu amo, mas eu amo esse texto da Bíblia. Assim, desde que eu comecei a estudar a palavra, desde que eu comecei a frequentar seminários e me interessei pela palavra, esse texto sempre mexeu muito comigo. Porque havia ali uma situação já definida. Eu não sei se você observa que o próprio profeta de Deus, um dos profetas mais importantes da história da Bíblia, o profeta Isaías, recebe de Deus a ordem de procurar o rei e dizer: olha, não tem jeito. Não foi um laudo médico, não foi um exame médico, não foi uma tomografia, uma ultrassonografia, não foi um exame de sangue. O profeta de Deus, um dos profetas mais respeitados da Bíblia, procurou o rei e disse: olha, você não vai se recuperar. Põe em ordem a sua casa, isso aí é para a morte, você vai morrer. Ou seja, o sentido natural dos acontecimentos indicava que os dias de Ezequias haviam terminado aqui na terra. Isso estava definido. Então, a primeira lição que nós podemos extrair desse texto bíblico é de que não podemos, de maneira nenhuma, duvidar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Sabe, amados, existe uma diferença muito grande em dizer algo e acreditar em algo. Muitas vezes a gente fala aqui na igreja, me chama muita atenção isso, eu digo assim: o Senhor está aqui, Jesus está aqui, o Senhor está aqui, amém, amém. É como se você não acreditasse que o Rei de todos os reis, Senhor de todos os senhores, está de fato aqui, em espírito e em verdade. Isso porque você não pode ver. Porque é natural que você creia com facilidade naquilo que os teus
sentidos naturais conseguem captar. Quais são os sentidos naturais? Nós temos a visão, o tato, o olfato, o paladar e a audição, né? Quando você consegue identificar alguma coisa com os seus sentidos naturais, você capta aquilo e essas informações são enviadas imediatamente para o teu cérebro, e aí o teu cérebro configura aquilo e diz para você, olha, isso aí é verdade. Porque você pode sentir, porque você pode confirmar através dos sentidos naturais. A Vivi queimou o arroz. Alguém diz, a Vivi queimou o arroz. Aí o Alexandre, queimou mesmo. Tudo que você pode captar, sentir através dos seus 5 sentidos naturais, é fácil você acreditar. É moleza você acreditar, porque o teu cérebro foi treinado para acreditar nessas informações que são enviadas para ele através dos 5 sentidos. É como se fossem 5 tentáculos que vão captando sinais e vão mandando para o seu cérebro. Aí é moleza você acreditar. A questão é quando você não pode detectar algo através dos seus sentidos naturais. Você não tem como, algo que você ainda não viu, algo que ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, algo que muitas vezes o teu cérebro está dizendo, olha, isso aí não é normal acontecer não, hein? Isso aí não é normal. É difícil isso acontecer. E é aí que você entra com a fé, contrariando tudo que é normal, natural. É você acreditar em algo que é absurdamente impossível que aconteça. Então, este texto nos mostra que nós não podemos duvidar do que Deus pode fazer. Automaticamente, porque a gente convive normalmente com o racional, a gente vai acreditando nas coisas que são mais racionais. Você vai captando com o seu cérebro, seus sentidos naturais vão mandando sinais, e você vai acreditando naquilo que você consegue fazer, aquilo que é comum, aquilo que você faz naturalmente. A gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente acaba se transformando em religiosos. A gente vem para a igreja, fala uma coisa, mas acredita em outra. A gente vem para a igreja, diz que confia muito em Deus, mas depois a gente sai confiando naquilo que nós podemos fazer. Qual era a situação daquele rei? Ele estava desenganado. E quem o desenganou? O próprio Deus, Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. Deus disse, olha, não tem jeito, você vai morrer. Você vai morrer. O profeta de Deus, que todo mundo acreditava ser um homem de Deus, ninguém duvidava das profecias daquele homem, disse para ele, olha, o Senhor me mandou te dizer, você vai morrer, não tem jeito. Ou seja, era uma situação dada por definida. A morte dele era iminente. Quantas vezes nós lidamos com situações que aos nossos olhos parecem que não tem soluções. Não há solução. Quantas vezes você já se deparou com situações que você pensou assim, não tem jeito, não tem jeito, não tem o que fazer mais. Não tem mais o que fazer. Quantas e quantas vezes, eu vivi agora recentemente uma experiência muito interessante. Eu sempre tive muita saúde, graças a Deus. Eu passei a minha vida inteira sem ficar doente. Eu nunca tive plano de saúde por 2 motivos. Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. O plano de saúde sempre foi caro. E eu achava um desperdício pagar plano de saúde, porque eu nunca ficava doente. Eu nunca senti dor de cabeça na minha vida. Eu não sei o que é dor de cabeça. Graças a Deus, misericórdia do Senhor. Eu nunca ficava doente. De repente, eu comecei a ficar doente.
Aí fui para o hospital, né, para ser atendido, agora já com plano. Cheguei lá no hospital, aí os médicos disseram, olha, você vai ter que ficar internado. Eu nunca fiquei internado, nunca frequentei o hospital, só fui ao hospital uma vez que eu caí de moto, quebrei esse dedinho aqui, só para isso que eu fui ao hospital, nunca passei mal. Agora o médico disse, olha, você vai ter que ficar internado. Está com algum problema aí sério e teus rins estão praticamente parados. Aí eu me assustei, falei, gente, o que é isso? Eu não tinha sentido ainda aquela experiência. Acabei ficando 4 dias internado no hospital. Depois, quando eu saí do hospital, eu continuei tendo algumas complicações e de repente descobri que eu estava com um grave problema no fígado. Foi feito uns exames mais apurados, né? E eu não tinha apenas gordura no fígado. Estava muita gordura no fígado. E tinha também fibrose. Começou a dar fibrose no fígado. E aí eu fiquei preocupado, né? Porque eu comecei a pesquisar e vi que fibrose, depois de um determinado nível, ela não retrocede mais. E eu fui procurar uma especialista. E fiquei quietinho, não falei nada para ninguém. Só eu e Deus, né? Fiquei quietinho. Aí fui procurar um especialista. E quando eu cheguei lá, mostrei o exame para a especialista olhou o exame, eu tenho esse exame até hoje. Não vou me desfazer dele. A especialista olhou e falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com o teu fígado não, a gente vai ter que pesquisar, porque está muito ruim. Eu falei, meu Deus. Pelo que eu estou vendo aqui, teu caso é de pensar até em transplante de fígado. Eu gelei, né? Para quem nunca tinha ficado nem doente. Falei, meu Deus, que é isso? Que situação é essa? Aí eu saí de lá, não falei nada para ninguém e comecei a orar. Senhor, eu creio, eu não sei porquê, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas. Não há nada que seja impossível para o Senhor. Quero nem saber o que está provocando isso. Eu quero que esse quadro mude. Comecei a orar. Aí essa hepatologista falou para mim assim, falou assim, olha só, dada a gravidade da situação, eu vou querer que você faça outros exames, para a gente confirmar se é isso mesmo. Você vai refazer esses exames, vai fazer em outros laboratórios diferentes, eu vou indicar aqui alguns lugares para você ir, tal, para a gente fazer, né? Falei, ok, tudo bem. Aí comecei, né? Peguei, Senhor, dos pés do Senhor. Senhor, né? E comecei a orar. Mas orar mesmo, orar sério, confiando no Senhor. Aí refiz os exames todos, aí levei para a doutora olhou os exames e falou assim, olha, graças a Deus, não é nada do que a gente estava pensando. Realmente você tem gordura no fígado, realmente começou a dar fibrose por causa do excesso de gordura. Aí disse que o meu fígado ele é uma esponja, que ele filtra mais do que o normal, né? Isso já é da minha natureza mesmo. Ele filtra muito, filtra além do que deveria filtrar, então ele se sobrecarrega muito. E ele disse, olha, a partir de agora você vai ter que fazer uma dieta, vai ter que começar a controlar, porque o teu fígado filtra demais, entendeu? E você vai ter que começar a evitar gordura, evitar açúcar, essas coisas todas. Daí se explica como é que eu, né, estou mais garotão, mais, né, no peito e na raça, mas estou. Você vai ter que fazer exercícios físicos, vai ter que ir para a academia, eu quero você fazendo musculação, para você, né? Aí, resultado, mudei meus hábitos alimentares e comecei a ir para a academia, vou
praticamente todo dia para a academia, então mudei, né? E graças a Deus, outro dia a moça falou assim: bispo, estou preocupado com o senhor está doente? Falei: não, eu já estive, mas agora não, graças a Deus, agora estou com mais saúde do que antes, né? Glória a Deus. Mas, sabe, há determinados momentos que você recebe assim uma notícia, o médico fala assim: olha, teu caso aqui, pelo que eu estou vendo, é transplante. Transplante, meu Deus do céu, isso é coisa muito séria, né? E aí, de repente, Deus vai lá e reverte toda a situação. Vamos refazer, vamos lá. Aí, quando vem o novo exame, já vem diferente. Você consegue entender? Tudo que Deus quer fazer, Ele faz. Eu estou falando isso para você porque eu não sei quais são as suas realidades, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei o que é que você tem na sua intimidade pedido a Deus que resolva na sua vida. Eu não sei o que está, pode ser uma doença física, pode não ser, pode ser outra coisa. Pode ser uma insatisfação, uma tristeza da alma, pode ser algo que está destruindo você por dentro, pode ser um problema financeiro, sei lá, um problema familiar, problema de relacionamentos. Eu não sei o que está mexendo com você, mas eu sei que seja o que for, seja o desafio que for, você não pode, não deve, de maneira nenhuma, ignorar a grandeza da graça e da misericórdia do teu Deus. Existem pessoas que se curvam diante de deusinhos que nada podem fazer. Na Índia, por exemplo, as pessoas, elas cultuam a vaca. A vaca é um animal sagrado na Índia. Imagina, vaquinha querida, olha para mim, vaquinha, cura a minha enfermidade. A vaquinha, O que pode fazer uma vaca? Existem religiões, seitas que cultuam as plantas. Tem gente que ora para uma árvore. Pasmem, elas acreditam que há uma força que vem da natureza, que sai da árvore, que pode curar. Eu até creio que as plantas curam, né? Mas não dessa forma, né? Então, nós cremos no Deus da Bíblia Sagrada, Todo-Poderoso, grande El Shaddai, que chama a existência aquilo que não existe. Então, se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, eu preciso que você creia, e por isso eu pedi ao Espírito Santo que nos abençoasse com esta palavra. Preciso que você creia que não importa o seu desafio, não importa o problema que você tenha, não importa a dificuldade, o grau de dificuldade que você esteja enfrentando numa situação, quando Deus age, ninguém pode impedir. Quando Jesus chegou lá na porta do túmulo, estava lá Lázaro morto há 4 dias. Estava todo mundo chorando, todo mundo em prantos, todo mundo desesperado, porque Lázaro era uma pessoa querida, inclusive amigo de Jesus. Estava todo mundo triste lá, chorando na porta do túmulo, e já eram 4 dias. Marta, quando Jesus disse: tira a pedra aí, vamos abrir esse túmulo. Marta disse assim: mas Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. E ele disse uma frase que se tornaria emblemática, que se perpetuaria. Ele disse: Marta, eu não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? E aí Jesus olha para o túmulo e diz: Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai do túmulo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você consegue entender? Você consegue perceber? O que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que não há nada que seja impossível. E já que hoje nós estamos falando de doenças, ora, o que pode ser impossível para Deus? O que pode ser impossível para Deus? Se você tem uma enfermidade, ou se você lida com alguém que tenha uma enfermidade, se você está enfrentando um problema grave dentro da sua casa, o que impede Deus de promover uma cura, um milagre? Nós não podemos de maneira nenhuma ignorar a grandeza do poder do Senhor.
E esta é a primeira lição que nós recebemos de Deus. Olha, Isaías capítulo 38, versículo 1, que a gente leu aí. Veja o que está escrito. Naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, o cara mais respeitado, o profeta que todo mundo escutava, bateu na porta dele. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Quer dizer, era para Ezequias pensar assim: não, agora estou acabado, né? Era uma situação crítica. Mas o que pode ser impossível para Deus? E Deus ainda fez mais ainda, porque quando você pega lá no final do texto bíblico, você percebe que Deus disse assim: olha, eu ainda vou dar um sinal para você, um sinal que eu vou te curar. Eu vou dar um sinal para você. O relógio na escada de Acais vai regressar 10 graus. Aí você lê isso na Bíblia, você passa vazado, né? Passa direto. Vamos parar e vamos tentar entender isso. O que representa isso? O sol vai voltar 10 graus. O sol vai retornar. Meu Deus! A gente lê isso aqui, a gente não para pensar. Você já imaginou se o sol parar? Eu já não digo retornar. Se o sol parar por um segundo, acontece uma catástrofe no universo. Consequências que são inimagináveis. Imagina o sol retornar. E sabe por que Deus diz isso? Sabe por que Deus fez isso? Para que você hoje aqui ouvisse esta palavra e entendesse que quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ele chama a existência o que não existe. Então a primeira lição que nós temos que aprender, receber, extrair dessa palavra é o seguinte: não limite o poder de Deus. Não deixe de acreditar que o teu Deus é o Todo-Poderoso, é o grande El Shaddai. Não diminua, não minimize a grandeza daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que a fé é loucura para aqueles que não creem. É doideira. Você acreditar em coisas que ninguém acredita, é doideira. Mas é nisso que nós cremos, em coisas que ninguém acredita. Eu contei para vocês outro dia, o marido de uma moça, que ela era garota de programa, se converteu, e ela tinha problemas com o marido era muito violento, batia nela, maltratava ela, e tinha um coração muito duro, e ela sempre me pedia para orar pelo marido dela, e eu dizia para ela: olha, um dia teu marido ainda vai se quebrantar, ainda vai se converter. E ela dizia: bispo, olha, eu peço oração, mas para mim, eu confesso, é muito difícil acreditar, porque ele tem um coração muito duro. Só que quando Deus quer, não tem quem possa impedir. E eu contei para vocês, eu estava lá em Jerusalém, lá em Israel, e ela fez contato comigo para me contar a bênção. E ela disse: olha, ô bispo, deixa eu contar uma novidade. O fulano, que é o marido dela, estava passando na rua, em frente a uma igrejinha, estava cantando um hino lá, ele se quebrantou, entrou lá, dobrou o joelho dele lá no altar e recebeu Jesus, agora está na igreja. Você entende? Parecia impossível, parecia que nunca ia acontecer, mas aconteceu, porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Não esquece esta revelação, não esquece essa primeira palavra, esse primeiro ensinamento, porque a gente vai precisar dele daqui a pouco. Nunca, nunca duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Nunca, nunca. Hoje eu vejo o Valdeci aqui, já falei isso diversas vezes. Eu vejo o Valdeci ali sentado, eu vejo o Valdeci trabalhar aqui a semana inteira, que ele tem trabalhado aqui comigo direto. Eu vejo o Valdeci subir o telhado, eu vejo o Valdeci subir escada, eu vejo o Valdeci quebrar parede.
Eu vejo Valdeci trabalhar como qualquer pessoa normal. Aliás, muito melhor do que muitos normais que ficam com preguiça, que não tem coragem de pegar uma ferramenta. E eu me lembro quando eu estava no hospital, fui visitá-lo, ele estava muito mal, muito mal. E eu me lembro que eu estava lá, Deus me permitiu viver essa experiência, quando o médico chegou para dar notícia para ele. Aí o médico chegou todo sem graça, muito chateado, muito arrasado. Eu estava lá, sentado lá. E aí o médico disse assim para ele, falou assim: olha, senhor Valdeci, infelizmente, o seu caso é muito sério mesmo. Você está com câncer, e a situação é muito grave, e a gente vai ter que começar a fazer o treinamento, o tratamento e tal. Resposta dele, ele virou e falou assim: olha, doutor, eu respeito muito a sua profissão, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor: só vai acontecer aquilo que o meu Deus disser que vai acontecer. Eu nunca esqueci isso. Aí o cara, você tem 2 rins, né? O cara tem um pedacinho de rim, pedacinho de nada. Nunca fez hemodiálise, não faz hemodiálise. Milagrosamente, um pedacinho de rim que ele tem, filtra e ele está aí sobrevivendo, tem uma vida normal. Você está entendendo? Os médicos olham para ele e falam: mas o que é isso? Ele foi tentar aposentadoria, não conseguiu ser aposentado como doente lá, como, né? Tal, porque o médico falou: não, você está bom, rapaz, tua vida está normal, tua saúde está normal, né? Você entende? O que é impossível para Deus é possível. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que absorver. Gente, não importa o tamanho do problema que você está enfrentando, não importa a grandeza do desafio que você tem que olhar com os olhos da fé. Foi o que Davi fez quando olhou aquele gigante, vinha na direção dele. Se ele fosse olhar para o normal, natural, ele, como os outros homens fizeram. Mas ele não olhou para o tamanho daquele homem e disse: eu não sei como vai acontecer, mas esse inimigo vai cair por terra. Ele disse lá: olha, eu não estou indo contra você com escudo, com espada, com lança, não. Eu estou indo contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus? Não tem nada que seja impossível para você. Ei, se liga aí, você está entendendo? Não tem nada que seja impossível. Jesus disse que se você crer e não duvidar, você vai dizer: passa essa montanha, passa daqui para colar, e a montanha vai passar. Não tem nada que seja impossível para você. Então é nessa fé que você tem que governar a sua vida. Quando você estiver enfrentando algum desafio, você tem que botar na tua cabeça: não, isso vai mudar. Isso vai mudar. Isso vai mudar. A pior coisa que a gente pode fazer é ficar reclamando, murmurando. A pior coisa que você pode fazer é se encher de autopiedade. Eu tenho uma tendência enorme. Eu melhorei muito depois que eu descobri isso, que eu não sabia. Eu não sabia. A gente rala muito para fazer a obra do Senhor, né? Eu tive muitas lutas. Você não tem ideia do que eu já vivi para chegar até aqui hoje. Não é fácil, não. Não é fácil. E eu me lembro que antigamente, né, meu aniversário, a gente botava, o pessoal fazia surpresa, fazia festa para mim, botava uma cadeira, eu sentava na cadeira, aí ficava todo mundo: meu bispinho, tadinho, sofre tanto, deu a vida dele pelo reino. E as pessoas choravam, e eu chorava: Senhor. Eu chorava, eu ficava com tanta misericórdia de mim mesmo, que eu, tadinho de mim, Senhor. Eu não percebia isso. Isso é uma desgraça. Nunca tenha pena de você mesmo. Nunca, nunca. Ou você vai ser um fraco. Toda vez que eu tive pena de mim mesmo, foi quando o inimigo cresceu na minha vida. Toda vez que você tiver pena de você mesmo, achar que você está sendo injustiçado, achar que todo mundo está contra você, achar que você é pequeno demais, achar que você está... é a hora que você vai ser mais apedrejado.
É quando você vai estar mais fraco, mais vulnerável. É por isso que a Bíblia diz, a gente tem que focar na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Diga o fraco, eu sou, mas o cara não é fraco. Como é que vai dizer que é forte se ele é fraco? A Bíblia diz, diga o fraco. Então o cara está fraco. Diga o fraco, eu sou forte. Entendeu o lance? Pegou aí a revelação? A gente não reclama, a gente profetiza a palavra. Está ruim, mas eu vou vencer em nome de Jesus. A minha vitória é certa, porque vai acontecer aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer. Amém? Então vamos para a segunda verdade que a gente pode extrair desse texto. Está no versículo 2, lê aí na sua Bíblia, versículo 2. Isaías 38, verso 2. O que Ezequias fez quando recebeu essa notícia? Ele voltou o rosto dele para a parede. Gente, isso tem um significado muito grande. Para pensar. Aqui nós temos a segunda revelação nesta palavra. Você olha para quem está aí do teu lado, dá uma olhada para quem está do teu lado, dá. Quando o bicho pegar, essa pessoa não vai fazer nada por você. Você está entendendo? Quando as coisas ficarem difíceis, vai ser você e Deus. Está recebendo essa revelação? Você pode ter marido, pode ter mulher, pode ter filho, pode ter amigos, pode ter quem for, mas na hora que o bicho pegar, vai ser você e Deus. Quando você estiver no hospital, você pode ter alguém até para ir lá trocar sua fraldinha, mas vai ser você e Deus. Quando as coisas começam a ficar feias, é você e Deus. E é isso que eu enxergo ali. Quando o rei Ezequias viu que o negócio ficou feio para o lado dele, ele olhou para a parede. Ele não olhou para os amigos. Ele não buscou resposta dos amigos. Ele não buscou resposta dos familiares, dos parentes. Ele não ficou esperando que alguém fosse fazer um carinho nele. Disse, poxa, é isso mesmo, é? Oh, reizinho, tadinho de você. Isso não podia ter acontecido com você, Ezequias. Ezequiazinho. Ele voltou o rosto para a parede, ou seja, eu quero falar com Deus. Agora sou eu e Deus. Agora o bicho pegou. Agora não tem mais ninguém que pode me ajudar. Agora sou eu e o meu Deus. Amém? Está recebendo aí essa palavra, tá? Gente, isso é palavra de Deus para você, hein? Isso é palavra de Deus para abençoar a sua vida. Tem hora que é você e Deus. Não adianta você ficar querendo esperar dos outros. Cada um tem a sua cruz para carregar. Essa pessoa que está do teu lado tem as cruzes dela para carregar. Às vezes no auge do seu sofrimento você vai procurar um amigo, aí você vai lá, crente que o amigo vai te abraçar, vai te socorrer, e aquele amigo olha para você e parece que não dá nem importância para o seu problema. Acontecem duas coisas importantes aí. Primeiro, que seu amigo pode estar pior do que você e você não sabe. Segundo, que o próprio Deus pode até fechar o coração do seu amigo, porque Ele quer que você confie nele. Você está entendendo? Então de repente você fica cheio de autopiedade e fica machucado. Meu Deus, eu fui falar com fulano, uma coisa que é tão séria para mim. Olha, não está nem aí para mim, nem prestou atenção no que eu falei. Porque Deus está dizendo para você, olha, tem que olhar para a parede, você tem que olhar. E já viu que a gente fala assim, quando você vai falar com alguém que não está dando atenção para você, o que você fala? Oi, parede, parede, estou falando com você, parede, né? Você entende? Então esse é a segunda verdade que nós temos que extrair. Quando o bicho pegar, é você e Deus.
Fala aí para quem está perto de você. Quando o bicho pegar, quando as coisas estiverem difíceis, é você e Deus. Não fica esperando de ninguém, não. É você e Deus. É olho na parede. É você e Deus. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem dele. Não é do seu pastor, não é do seu bispo, não é dos seus amigos, não é dos seus familiares. Teu socorro vem dele. Você está entendendo? Então, na hora que você quer ser curado, não adianta. Até o médico, para te curar, ele vai te dar um remédio, mas o seu organismo tem que reagir ao remédio. Tudo é Deus, tudo é Deus. Se Deus não entrar com providência, se Deus não estiver presente, não vai adiantar. Então, nós temos 2 ensinamentos práticos dessa passagem. Primeiro, não duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Segundo, quando o bicho pegar, quem é que está nesse círculo? É você e Deus. O próprio Deus vai deixar você numa situação, sabe? Chega na hora lá, tem gente, isso acontecia muito na Covid. A pessoa ficava com a família, estava lá, oh Deus, agora, aí tinha que internar, tinha que ficar isolado, aí pronto, olha a realidade aí. Está lá no CTI, na UTI, lá sozinho, lá com aquele barulhinho, pi, 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 ô barulhinho chato, eu não conhecia esse barulhinho. Pi, 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 né? É você e Deus. Bom, vamos para o terceiro ensinamento. Não menos importante do que os demais, né? O terceiro ensinamento está no versículo 3. Isaías 38, verso 3. Quando o rei Ezequias olha para a parede, ele faz uma oração. E ele diz aqui, olha: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Aqui tem uma revelação muito séria. Muito séria, muito séria. Eu espero que Deus me dê sabedoria para te ensinar isso e que você tenha sabedoria para receber isso. Porque quem lê isso aqui, eu já vi diversos pregadores usando essa passagem, dizendo que Ezequias mereceu aquela cura. Ele olhou para a parede e ele disse: Senhor, lembra-te, eu te peço, que eu tenho andado diante de ti. Em algumas versões diz, com interesse, com fidelidade, com inteireza de coração, e eu tenho feito o que é reto aos teus. Aí as pessoas pensam, ué, então o cara era Jesus. Ele era perfeito. Que ele andava com fidelidade, com inteireza de coração, e fazia o que era reto. Então ele Mas aí a gente tem um problema sério teológico. Porque a Bíblia Sagrada diz que ninguém é justo, que não existe um só justo na face da terra. A Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos, que todos fomos destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Ou seja, então, não é porque Ezequias merecia, não é porque ele era perfeito. Entenda isso. Aqui está uma grande revelação. Se você acreditar que Deus vai te abençoar porque você é perfeito, você vai se tornar um religioso. Você vai começar a agir como os religiosos. Aliás, tem um montão assim. Tem muita gente assim. Ah, Deus vai me abençoar porque eu jejuo. Deus vai me abençoar porque eu não faço isso, eu não bebo, não fumo, eu não... Você começa a achar que Deus vai te abençoar porque você é bonzinho demais. Ou seja, você merece ser abençoado. Não é isso. Você não tem que ser perfeito para que Deus ame você. Quando o rei diz aqui, lembra-te, Senhor, eu tenho andado diante de ti com fidelidade.
com inteireza de coração. O que é ser fiel? Ser fiel não é ser perfeito. Eu digo isso porque senão você mesmo não vai querer pedir nada a Deus. Você mesmo vai ter vergonha de pedir as coisas a Deus. Você vai dizer, não, mas eu não sou como ele. Ele era o cara perfeito. Eu sou cheio de falhas. Então eu não vou pedir para ser curado, porque como é que Deus vai me curar? Como é que eu vou fazer a oração de Ezequias? Eu vou dizer o que para Ezequias? Senhor, olha aí, olha para mim, Senhor. Lembra-te, eu te peço. Aí você vai acabar não fazendo a oração de Ezequias. E essa é a minha preocupação. Mas eu vou dizer para você, aqui nós não estamos falando de perfeição. Do contrário, nós teríamos um problema teológico muito grande para explicar. Porque ninguém foi perfeito. Ninguém foi perfeito. Na nossa igreja, a gente faz questão de ensinar as pessoas a se colocarem diante de Deus com o coração quebrantado. Ninguém merece nada. O versículo que eu considero mais importante da Bíblia, se eu fosse você, eu anotaria, guardaria, riscaria, é Tiago 2,10. Tiago 2,10 para mim é o versículo mais importante da Bíblia. Ele diz o seguinte, eu vivo falando dele, você pode observar. Ele diz o seguinte, se você cumprir toda a lei e quebrar um só item da lei, você será culpado de ter quebrado a lei integralmente. O que isso significa? Quando, na verdade, o rei Ezequias olhou com o rosto para a parede e ele disse, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho sido íntegro. Íntegro, o que é? Quando você vai no mercado e compra um leite integral, o que significa? Que não foi retirado nada dele, ele é integral, ele é completo, né? Ele é absoluto, ele está ali, ele é completo. O outro não é integral, o outro é, né? Desnatado, né? Já tirou a gordura dele, né? Tal. Quando o rei fala, eu sou íntegro, eu estou dizendo, eu sou todo seu, meu coração é fiel ao Senhor. Quando ele diz, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, ele está dizendo, olha, eu cumpro a nossa aliança, eu tenho uma aliança contigo, eu não abro mão dessa aliança de jeito nenhum. Ele não podia estar dizendo que ele era perfeito, porque ele não era perfeito. Ele era um homem que agia. Você sabe o que foi Ezequias? Ezequias, ele foi um rei que fez o que era reto ao Senhor, tomando uma postura. Ele não é perfeito, mas na época dele havia muita idolatria. Os israelitas estavam tomados pela idolatria. O que ele fez? A exemplo do que aconteceu com Josias, ele combateu a idolatria. Ele mandou queimar os postes ídolos, mandou queimar tudo que era idólatra. Ele agiu da forma como Deus queria que ele agisse. E é isso que ele está dizendo, olha, eu tenho um posicionamento. E aí vem o título da nossa mensagem hoje, e a essência da nossa mensagem hoje. Por que Deus abençoa alguém? Porque esse alguém tem um coração convincente. O que é um coração convincente? É um coração que teme a Deus. É um coração que se quebranta diante de Deus. Você tem que ser aquela pessoa que reconhece que depende de Deus, que vive para Deus, ser fiel a essa aliança, não quebrar. É o que eu tenho falado sempre aqui. Se você estiver aqui, você está fiel a Deus. Se você estiver aqui, você é fiel a Deus. Se você estiver aqui, você é fiel a Deus. Se as pessoas estiverem te elogiando, dizendo que você é o cara, você é 100%, você está firme na presença do Senhor. Se as pessoas começarem a te falar mal de você, se as pessoas começarem a te desacreditar, se as pessoas começarem a te atirar pedra, nada vai abalar você, você vai estar firme na presença do Senhor. Você entende? Isso é ser fiel, é ser íntegro, é honrar a aliança.
Você pega, por exemplo, Davi. Davi cometeu muitos erros. A gente sempre fala que Davi pecou com Betseba, aquele pecado, porque a gente acha que foi muito vergonhoso. Mas Davi quebrou o propósito de Deus em diferentes situações. Davi era um assassino. Ele matou muita gente. Quando ele chegava na aldeia dele lá, né? Aí as pessoas gritavam: Saul matou tanto, Davi matou tanto. Davi matava muito mais do que Saul. Davi tinha as mãos tão sujas de sangue que não pôde construir o templo. Mas sabe o que Deus falou a respeito de Davi? Recebe essa palavra, meu irmão. Recebe essa palavra. Eu não estou dizendo que você tem livre-arbítrio, que tem liberdade para pecar à vontade, porque a Bíblia diz que você deve buscar a santidade. Mas com todos os erros, Deus disse: Davi tem um coração segundo Deus. Vai entender isso. Vai entender um negócio desse? Na verdade, o que Deus valoriza é o teu coração. Porque se o teu coração for bom, se o teu coração for temente a Deus, se você é aquela pessoa que se curva diante do Senhor, se você é aquela pessoa que quando erra, sente que está errado, se você se coloca diante de Deus como quem precisa da graça, da misericórdia do Senhor, se você é aquela pessoa que se rasga diante de Deus, como Davi se rasgou no Salmo 51, Pai, eu pequei contra ti, eu fiz o que era mal aos teus olhos, os meus erros estão chapados diante dos meus olhos. Ah, Senhor, não tires de mim a alegria da salvação, não tires de mim a alegria do Espírito Santo. Sabe, ele se quebrantava diante de Deus, longe de ser um religioso, de dizer assim: não, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Não, ele se quebrantava. Quanto mais você tiver uma vida no altar, quanto mais você conseguir for santo diante de Deus, quanto mais você se esforçar para ter uma vida digna do Evangelho, quanto mais você se esforçar para se tornar semelhante ao Senhor Jesus, palma para você, glória a Deus, mas perfeito você não vai ser. E o que o rei Ezequias fez? Ele foi para a parede, teve um papo reto com Deus. Ele disse: Senhor, eu tenho andado diante de ti. Você pode resumir tudo que ele disse no seguinte: olha, Senhor, eu não sou perfeito, mas eu tenho contigo uma aliança, e eu sou fiel a essa aliança, eu não quebro essa aliança por nada. Recebe essa palavra, meu irmão. O que Deus quer fazer na sua vida é grande demais. Lute para ter uma vida digna, santifica a tua vida, foge do pecado, mas Deus ama você de qualquer jeito, e Ele não vai abrir mão de você de qualquer jeito, Ele vai lutar por você de qualquer jeito, Ele ama você. E quando você estiver diante de um grande desafio, coloca a tua cabeça na parede, a tua cara na parede, e ora ao Senhor. E aí que é importante você poder dizer para Deus essas palavras: Senhor, olha, eu sou miserável. É a oração. Jesus apresentou aqueles dois lá, era o fariseu e o publicano. É a oração do publicano: Senhor, eu não sou digno nem de pronunciar o teu nome, Senhor. Eu sou tão pequenininho, meu Deus. Olha como eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Como eu preciso da tua misericórdia. Eu não estou de pé porque eu mereço estar de pé. Eu estou de pé porque o Senhor me ama, porque o Senhor tem misericórdia. É a tua graça que me envolve. Quem recebe essa palavra? Tem religiosos que muitas vezes fazem tão pouco da morte de Jesus, porque eles acham que são tão bons, tão perfeitos, e eles acham que é como se Jesus tivesse morrido à toa. Para que Jesus morreu então? Ora bolas, para que Jesus sofreu tanto? Se nós somos tão perfeitinhos, tão bonzinhos. Ninguém é bonzinho. Se você errar um item da lei, você é culpado de ter quebrado a lei integralmente. Então ninguém é melhor do que ninguém.
Agora, o que faz diferença para Deus é o teu coração no altar. Sabe, o teu coração. Quanto mais você estiver em comunhão com Deus, mais você vai ser forte para vencer o pecado, para vencer a tentação, para santificar a tua vida. Você vai se fortalecer para Deus poder te usar. Você consegue entender? Então nós temos aqui 3 revelações importantes. Eu creio na tua cura. Eu já vi muita gente ser curada. Eu já vi muita gente ser curada de doenças que os médicos disseram que não tinha jeito. E já vi muita gente também não ser curada. Vai entender, isso é mistério de Deus. Eu já vi muita gente não ser curada. Já vi muita gente, já orei por muitas pessoas que morreram, que não foram curadas. E já orei por muitas pessoas que foram curadas. Então, nossa missão é o seguinte, é quebrantar o nosso coração, é colocar o nosso coração diante de Deus, acreditar que Ele é um Todo-Poderoso, uma palavra dEle é suficiente para tirar toda doença do nosso corpo. Legalmente Ele já tirou. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus morreu na cruz, Ele já levou sobre Ele as nossas feridas, né? Pelas feridas do Senhor nós já fomos sarados, essa obra já está consumada, amém?